Beleza. Vou apresentar a minha telinha inteira no momento. E eu vou mostrar aqui essa telinha, que eu acredito que vocês estão vendo, que tá mostrando para vocês como que aparece o meu site institucional, ou seja, o site que eu criei com a conta do Estado, para vocês. Então, quando eu falo assim, a informação está no site institucional, é porque é esse site. E quem já me acompanha desde o começo, sabe que eu tenho 2 sites. O meu site pessoal, que é esse daqui, ó, milenagsfarias.com, e eu tenho o site institucional, que eu criei para disponibilizar apenas as informações referentes à nossa escola. Entendeu? Porque o meu site pessoal, pessoas de vários locais acessam, então não é do interesse delas saber informações específicas da nossa escola. Não é nem adequado. Mas, diante da situação que muitos alunos não tinham e-mail institucional ainda, eu estava com um problema, eu tive que disponibilizar algumas coisas no e-mail, no site pessoal. Então, lá no link da descrição do grupo, você vai entrar na página inicial, que é essa daqui. Entendeu? Aí vocês têm algumas informações, uma apostilazinha que eu coloquei do ensino fundamental, a apostila de contagem, que eu já tinha comentado para vocês, para quem quisesse. E aí, se você quiser acessar informações sobre o terceiro ano, o que é que você vai fazer? Presta atenção. Você vem aqui nessas 3 barrinhas, aí você vai clicar com o dedo aqui, e vai aparecer esse menu. A gente chama de menu, com essa lista de links. Aí, se eu quiser as informações do terceiro ano, eu vou clicar onde, gente? Em qual dessas opções? Me digam. Foca no Enem. Foca no Enem. Só que tem um detalhe aqui. Por isso que eu até quero deixar gravado, porque quem for acessar depois vai perceber. Se você clicar na parte verde, você vai para uma página. Se você clicar na setinha, você vai para outro menu. Só que não importa se você clicar na setinha ou se você clicar aqui, você pode ter acesso às mesmas informações. Ó, na setinha, ela vai ficar para cima e vai ter aulas e atividades. Se eu clicar direto no Foca no Enem, aí vai ter uma mensagem. Se você quiser ir para o grupo de WhatsApp, clique aqui. Para acessar as aulas, você vai clicar ali ou as atividades. E a gente tem aqui também o horário das aulas, que eu deixei atualizado. Tá certo? Então, você que escolhe. Caso você tenha aqui o menu e queira assistir uma aula que você perdeu ou queira revisar, você vai clicar em aulas. Se você quiser acessar as atividades, os formulários, os vídeos lá que eu coloquei eventualmente, você vai colocar em atividades. Até aqui tudo bem? Ficou claro? Sim. Beleza. Primeiro passo, vamos para as aulas. Perceba que nós começamos no dia 10 de março, com essa aula aqui. E aí eu tentei ter o cuidado de sempre deixar atualizado. E ó, depois de todo esse tempo, a gente começou a ter bastante coisa, né? Muitas aulinhas, 2 aulas por semana. Eu sempre coloco as aulas da semana juntas, entendeu? Tem o título aqui para vocês não ficarem tão perdidos do vídeo. E um detalhe que eu coloco é que a semana que está vigente, ou seja, a semana que nós estamos vivendo, ela fica com a cor verde. Então, se você não tiver com pressa, você vai descendo até onde ficar verde. Quando ficar verde, vai ser a semana que está rolando. Ou seja, a aula de segunda já está aqui. Pode ser que eu demore 1 ou 2 dias, mas eu vou colocar. E eu sempre coloco os slides das aulas. Eu estava com um problema no início, porque estava pedindo acesso, né? Toda hora. Aí eu resolvi, pode ser que as aulas iniciais ainda estejam
pedindo solicitação, mas a ideia aqui, ó, deixa eu ver aqui uma aula que tenha ficado, sei lá, fatorial. Se você clicar, você vai ser direcionado para o meu Drive, que vai ter o slide da aula, se você quiser baixar, ou se você quiser simplesmente assistir não. Se você quiser fazer a leitura. E aí você pode fazer o download desse material. Ou seja, para quem acessa de forma online, você não tem a justificativa de dizer, eu não tenho disponível, ou, eu não sei onde está o material. Agora, eu vou ser muito sincera a vocês. Eu decidi não fazer isso no Google Sala de Aula. Eu decidi fazer apenas no meu site. As únicas coisas que estão sendo colocadas lá no Google Sala de Aula são as atividades quinzenais que a coordenação disponibiliza para todos os alunos. E lá no Google Sala de Aula, você tem língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, educação física, inglês, PI, eletiva, você tem tudo lá. Porrada de matérias. Então, aqui, percebam que só matemática, vocês conseguem perceber a quantidade de informações que a gente já tem, que a gente já construiu junto, que nós já avançamos. Então, se eu fosse colocar tudo isso lá no Google Sala de Aula, como eu fiz ano passado, era muito comum que os alunos se perdessem. Porque realmente são muitas atividades. E, infelizmente, lá, a formatação, ela não deixa a informação visível de uma forma legal. Então, eu decidi, esse ano, fazer um teste e disponibilizar essas aulas e essas atividades por meio de um site meu próprio, que vocês podem acessar quando vocês quiserem. E aí, o que vai acontecer? Nós estamos finalizando o nosso primeiro bimestre, né? Acredito que essa próxima quinzena será a última. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui nesse site? Eu já vou ter que criar uma outra página para o segundo bimestre, porque essa página aqui já está longa. Então, são coisas que a gente vai construindo com vocês e que a gente vai ajustando com o passar do tempo. Então, pessoal, eu não acho que o site esteja assim, como posso dizer, esteja prejudicando vocês. Eu acho que o site está ajudando. Agora, se vocês não estiverem se adaptando, a gente vai ter que rever. Mas, assim, é um bom portfólio para vocês. Inclusive para o pessoal que não assiste às aulas. Porque, assim, nós, professores, nós não podemos exigir que você esteja presente nessa aula. Por quê? Alguém pode... vamos fazer uma reflexão aqui. Por que que eu não posso obrigar o aluno... Deixa eu chutar um nome aqui, ó. Porque tem um aluno... O aluno José Anderton Ferreira da Silva. Não posso obrigar que esse aluno esteja presente. Por quê? Porque eu não posso obrigar. Vamos fazer uma reflexão aqui. Que essa reflexão é muito importante. Alguém pode... É pra gente responder ou... Pode responder. Pode responder. Dessa vez eu quero dizer... Educação é um direito, não é bem uma obrigação. Também. Ou seja, vocês têm o direito de ter acesso à educação. Só que tem um detalhe. Quando a lei foi criada, a lei também foi criada de forma que era responsabilidade do Estado garantir o acesso. Então, vocês tinham ônibus, vocês tinham merenda, né? Material didático, professor, aquele negócio todo, mesmo não sendo perfeito, mas, pelo menos, o transporte escolar, vocês tinham acesso. E que quando queriam tirar o transporte escolar, era aquela confusão que aí um fazia de um lado, do outro, fazia aquela mobilização para poder resolver, quando não tinha transporte. Estou errada? Acho que não. Porque é um direito de vocês. Só que, infelizmente, não foi dado a vocês a garantia do acesso à internet. Não foi dado nem aos professores. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que você ou o seu responsável está pagando a internet que você está usando para assistir essa aula. Ou eu estou errada?
ou é o Está Estado, certo. ou é o Estado que forneceu o chip, que forneceu o plano de internet? Foi isso ou não foi? Seria muito bom se tivesse sido. Seria muito bom, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Da mesma forma que não aconteceu com os professores. Nós, professores, pagamos a nossa internet e tal. Então, por este motivo, exatamente por este motivo, eu, professora, não posso punir um aluno por não estar presente. Agora, isso quer dizer que você possa deixar, assim, escancarado, debandado? Não vou assistir, não vou participar, não vou fazer atividade. Vocês acham que tem que ser assim? Não. Não. Aí é justamente esse ponto que eu quero tocar. Existe uma palavrinha que eu estava conversando com a minha namorada um dia desse, que ela falava assim, tem coisas que moralmente não são corretas. Já pensou se eu, professora, dissesse assim, tá bom, não me deram acesso, então eu também não vou trabalhar. O que é que vocês acham que ia acontecer? Se todos os professores pensassem assim. Vocês acham que ia funcionar? Os alunos ficariam sem aula. Os alunos ficariam sem aula. Então, é claro que nós não conseguimos fazer tantas coisas, mas nós fazemos muitas coisas. Então, o que eu quero falar com toda essa conversa? Que apesar de vocês não serem obrigados ali ferrenhamente a estarem presentes naquela hora, eu preciso estar aqui disponível, eu preciso fornecer o material, e pensando nisso, pensando que vocês podem ter problema de acesso, tem um médico, internet que dá problema, naquele momento não tem internet, mas depois vai ter, eu gravo todas as aulas, por isso que está aqui, ó, aula 1, aula 3, aula 4, só aula 2 que eu acabei não gravando. Então, assim, existem coisas que nós não temos controle, mas eu entendo a importância, a dificuldade que é estudar matemática, por exemplo, assim, de forma remota, é muito ruim. Então, isso aqui que eu estou fazendo para vocês, no meu entendimento, tem outras pessoas que entendem diferente, é o mínimo que eu posso oferecer para vocês, né? Gravar as aulas, disponibilizar. Isso aqui não fica aberto para o público, porque vocês são menores de idade, então eu não posso abrir, porque às vezes vocês falam uma coisa ou até aparece ali, então eu não posso também deixar público. Existem alguns vídeos que estão públicos, mas eu preciso corrigir isso. Então, assim, a gente precisa fazer o que é possível. E eu também deixo os slides para que vocês tenham um mínimo de informação, junto com as apresentações. Então, beleza. Vai ter, e assim, eu não estou dizendo que eu não quero que vocês não apareçam não, tá? Quando vocês estão aqui na aula, eu fico muito feliz, isso enche meu coração, assim, renova as minhas forças, é o que eu posso dizer, quando isso acontece. Renova mesmo. E, tá bom, tem as aulas aqui, o que é que eu faço depois? Eu venho para as atividades. Aí, aqui é que surgiu a grande dúvida para vocês. Porque no site tem muito mais atividades do que no Google Sala de Aula. Só que o que eu quero que vocês entendam é que todas as atividades que estão no Google Sala de Aula estão aqui. Entendeu? O meu objetivo é que vocês acompanhem as informações da matemática pelo site, porque eu consigo atualizar de forma mais limpa. Aqui só tem matemática, então vocês não vão ficar lá perdidos, nem nada. Aí, antes eu fazia assim, A1, A2, A3, só que a coordenação exigiu que tivesse essa nomenclatura aqui, né? Quarta quinzena, terceiros anos, matemática. Mas eu vou fazer aqui deixar o A número, para que a gente consiga ter o controle de quantas atividades foram disponibilizadas para vocês. Então, a gente tem no total 8 atividades. Entendeu? Por quê? Tá. Tem atividades que são quinzenais, que seria uma. Mas, pensando na aprendizagem,
não é interessante que vocês tenham apenas essas atividades. Então, eu estou dando a oportunidade para que vocês façam mais atividades, para que vocês tirem mais dúvidas, para que vocês treinem mais, porque, gente, não é justo eu chegar para vocês e dizer assim, e é mentira eu dizer que apenas fazendo essas atividades vocês estariam preparados, por exemplo, para uma prova do Enem. Isso não é verdade. Eu estaria sendo desonesta com vocês dizendo isso. Mas aqui eu consigo colocar os princípios e algumas atividades que introduzem os assuntos. Então, alunos do terceiro ano que têm, assim, acesso à parte online, porque os que não têm acesso são pouquíssimos, que os DOTs já me informaram, é um dever moral de vocês acompanharem as atividades. Eu sei que é difícil, né? Que vocês desanimam, que tem problemas pessoais e tudo, mas vamos tentar continuar se comunicando. A gente tem conseguido fazer uma troca boa, né? Vocês têm respondido as minhas mensagens, às vezes até de noite, num horário bem tarde, que eu não gosto de fazer isso. Alguns de vocês estão ali presentes, e eu observo essas coisas. Então, assim, para finalizar essa primeira parte, eu também queria agradecer muito a confiança que vocês têm no meu trabalho, né, por confiar mesmo, por acreditar, poxa, a professora vai postar o material, tá com atividade, tem o slide, eu observo que vocês acessam, tanto por esse site como meu site pessoal, agradecer, porque realmente, para vocês, eu imagino o quão difícil seja estar participando das atividades da escola dessa forma, mas infelizmente a gente não consegue ainda fazer além disso. Então, o meu apelo aqui é para que, se você tá meio desanimado, ou não estava meio perdido, dá uma olhada no site, entendeu? Dá uma conferida, tire dúvidas com seus colegas, entendeu? Nesses exercícios aí, vocês vão ter problemas muito simples, mas vão ter problemas mais difíceis. Por quê? Porque a gente precisa ser desafiado de alguma maneira. Tem que pesquisar, como alguns de vocês têm feito, e a gente vai aprendendo aos poucos. Certo? Então, eu vou abrir aqui para vocês falarem um pouquinho, rapidinho, para a gente entrar no tema. Para quem chegou depois, eu já disse que essa aula pode demorar um pouquinho mais, certo? Mas eu pretendo encerrar antes das 18 horas, tá bom? Vou dar um intervalozinho, inclusive, para vocês irem ao banheiro, né? Comer alguma coisa, para a gente retomar, tá bom? Enquanto vocês estão, quem quiser falar alguma coisa, é o momento de falar, porque eu vou mostrar o outro site para quem não tem acesso ao e-mail institucional. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer complementar? Quer dar alguma sugestão? O momento é agora. Eu tenho uma coisa, mas não tem muito a ver com a aula, não. Assim, tem também, só que é mais para mim do que para a aula em si. Posso falar? Pode. É que quando eu estudava, às vezes eu via os professores muito cansados. Aí, quando eu estudava presencial no Eunice, aí teve uma vez que certo professor fez bem assim: Moisés, tem professor que é movido a café energético para dar uma aula boa para os alunos. E hoje em dia os alunos estão sendo assim para assistir às aulas, sendo movido a café energético para tentar aprender. É só isso mesmo que eu lembrei. Tá todo mundo se esforçando e realmente quem consegue. E assim, às vezes você não tá legal naquele dia, você não tá com a cabeça, tá doente. Aí eu gravo a aula. E aí você assiste no horário que você tiver melhor. Agora sim, também se só tiver uma pessoa, 0 pessoas na aula, aí eu vou realmente ficar preocupada, né? Mas, final de dia, eu estou aqui com 23 pessoas, para mim é uma vitória. Poderia ter mais, né? Mas é uma vitória, não deixa de ser uma vitória. Para a gente encerrar, para ir para um intervalo rapidinho, para a gente voltar com o assunto, de fato,
eu queria mostrar para vocês o meu site pessoal. Por que é um site pessoal? Porque eu criei com a minha conta pessoal, que não é a conta vinculada ao meu trabalho, do Estado, e que eu uso para outras coisas. Mas, como alguns alunos não tinham acesso, eu criei aqui 2 menus. É porque aqui eu estou na versão para computador. Mas, opa, deixa eu abrir aqui. Vou tentar abrir para vocês a versão de celular. Antes de a gente entrar de fato. Aqui é o meu site pessoal. E aí, se você entrar pelo meu site pessoal, que é o milenagsfarias.com, para você ter acesso à parte da turma de vocês vão em menu, clicam aqui, e vocês vão ter essas informações. Aí vocês vão clicar em Foca no Enem, ou então clicar nessa setinha. Eu recomendo que clique na setinha. E aí você vai ter as aulas e as atividades. A parte que é diferente aqui é porque a formatação do site é diferente, mas são as mesmas informações. Estão vendo? As mesmas informações. Tem aqui a material, tudo direitinho. E na parte, aqui eu acabei não colocando, mas eu sempre colocava com uma cor diferente. Tá vendo? Então, o slide da aula de hoje já está lá. Eu já coloquei com antecedência para ver se algum aluno, por curiosidade, acessaria. E se eu quiser alguma atividade, eu clico aqui em atividades, foca no Enem, e nós teremos as mesmas atividades tá vendo aqui, ó, semana 9? Com a aula de hoje, vocês terão mais condição de responder a essa atividade 8. Ah, professora, já respondi. E agora? Não tem problema. Você vai complementar, certo? E o roteiro de estudos que fica lá no Google Sala de Aula, em geral, traz as questões. Mas caso você não encontre, eu posso disponibilizar para vocês também. Certo? Então, vou fechar aqui. Até aqui alguma dúvida com relação ao site? Não, professor, tudo bem. Tudo tranquilo, né? Tá bom. E lembrando que o tema da aula de hoje, frequência, registrem o que vocês entenderam e lembrem-se de que eu vou tirar aquela parte do registro digitado, porque eu quero que vocês façam no caderno e mandem para mim. Tá bom? Beleza. Não tem negociação nessa parte. Tá? Beleza. Alguns de vocês já viram a pergunta, né? Eu vou parar a apresentação aqui apenas para deixar somente a apresentação de slides, para vocês não verem os bastidores. Pretendo encerrar às 5h40, tá bom? Então, pergunta introdutória. Vocês podem responder pelo áudio ou pelo chat. Mas eu gostaria que os 15 alunos que estão aqui respondessem essa pergunta. A primeira coisa que vem na cabeça, não precisa falar demais não, assim. O que é que você faria com R$1,5 milhão de reais? Um de cada vez, pessoal, um de cada vez. O que você faria com R$1,5 milhão de reais? Eu investi. Acho que foi Moisés que falou? Foi. Moisés ia investir. Ótimo. Eu faria a mesma coisa que o Moisés, só que eu ia investir na Bolsa de Valores. É porque investimento você pode fazer tem várias opções, né? Pedro Henrique, é mais de 1 hora de aula? Então, hoje se tornou um pouco mais por conta daquela introdução e porque o tema, eu estendi um pouco mais e eu queria finalizá-lo hoje, pelo menos gravá-lo, sabe? Então, eu vou tentar terminar às 5h40.
Maria Eduarda quer viajar, o Gabriel quer investir em trabalho, o Yuri dar condições melhores para minha família e viajar, a Vitória compraria uma casa, investiria no meu trabalho, a Elisama investiria na minha vida pessoal, ajudaria minha família e faria caridade. O Jefferson está dizendo, minha nossa, primeiro pagar as contas, muito importante, Jefferson, pagar as contas. Comprar uma casa e outros lugares, eu acho. Em outros lugares. E investiria meu dinheiro para o meu futuro. Ótimos. Sonhos ótimos. Gente, eu acho que eu investiria uma parte, mas eu não investiria tudo. Eu quitaria meu apartamento, certamente. E eu, sendo muito sincera, posso ser sincera? Bem sincera? Pode. Eu tiraria uma licença sem vencimentos e faria o meu mestrado e o meu doutorado. De preferência fora do país. Aí depois eu voltaria para trabalhar. Licença sem vencimentos. Licença sem vencimentos é quando você pede um afastamento em que você não recebe mais remuneração, tipo, é como se a sua matrícula profissional ficasse travada. Então, como você não vai estar trabalhando, você não vai receber. É uma modalidade em que você não recebe, né? Mas você fica com um vínculo ali travado. E aí eu estudaria bastante e voltaria. Eu tenho muito esse sonho de estudar fora. Não sei se terei a oportunidade daqui a pouco tempo, mas tenho esse sonho. E aí depois eu ia pensando o que eu ia fazer. É muito dinheiro, assim. Meus sonhos, eles são um pouco, assim, bem práticos. E tudo. Mas, Jefferson, tem instituição luso-brasileira que fala a língua portuguesa. Portugal. Eu não precisa começar em um país de língua inglesa, sabe? Começar em um país que fale português. Aí você vai expandindo, vai treinando inglês, né? Aquele negócio todo. E todos vocês podem ter esse sonho também. De estudar fora ou trabalhar fora. Não deixem de sonhar por dificuldades que vocês têm nesse momento. E por que eu fiz essa pergunta? Por dois motivos, né? Ontem a gente teve... Deixa eu adivinhar. Por que será? A senhora vai dar 1 milhão para cada um. Rapaz, eu queria, mas não tem como. Só se for 1 milhão daquele de milho, assim, que da festa junina, sabe? Aí tudo bem. Também aceito. Porque ontem a gente teve o final do Big Brother Brasil, né? Com que é um programa muito emblemático. E porque o nosso assunto, em que nós entraremos agora, tem muita relação com uma outra pergunta que tem relação com a habilidade da BNCC, que a gente se baseia para fazer todo o planejamento de ensino para vocês, que é o que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Na opinião de vocês, por que é tão difícil ganhar na Mega Sena? Saímos do universo do reality show e vamos imaginar a Mega Sena. E aqui eu coloquei o Mr. Bean, né? Quando ele fica frustrado no filme porque ele não ganhou a viagem lá do filme. Por que vocês acham que por que, na opinião de vocês, é tão difícil ganhar na Mega Sena? Porque tem muitas pessoas participando e a probabilidade de você vencer contra muitas pessoas que também querem o mesmo objetivo. Sim, mas o que seria a probabilidade? O que é a probabilidade? Chance mínima. Tipo, A porcentagem de chance? E o que é chance? Nossa. porcentagem. É mais para oportunidade. Oportunidade? Sorte? Sorte. Será que é só sorte ou será que a gente consegue uma explicação teórica para por que é tão difícil ganhar? Melhor dizendo, por que é mais fácil você ganhar, tipo assim, no Alagoas da Sorte? Eu não sei nem se tem Alagoas da Sorte ainda. Por que era mais fácil ganhar? É mais fácil ganhar no Alagoas da Sorte do que na Mega Sena? Se bem que no Alagoas da Sorte. Porque a quantidade de pessoas são menos. E tem mais chances, né? Então percebam que
você já tem um pouco de noção do que possivelmente acontece. Eu vi agora aqui no... porque tem que ter muita sorte, eu acho, porque muita gente participa, fica mais difícil. O Jefferson é um milagre. Talvez, né? Mas existe uma explicação que vocês são plenamente capazes de entender e explicar, inclusive, para outras pessoas. E também desmistificar mesmo algumas ideias que algumas pessoas têm de um mito que existe sobre, é fraude, porque entendeu? Não que seja impossível de ter fraude, né? Onde houver humanos, existe essa possibilidade, mas nesse caso, não se aplica. Então, o tema que a gente vai começar a ver hoje, que talvez vocês já tenham visto em outras disciplinas, talvez em biologia, vai tratar desse assunto. Só que em matemática, a gente vai ter uma abordagem mais clássica. Como assim mais clássica? A gente vai entender um pouquinho da origem, do porquê que surgiu esse tema, do significado, e a gente vai relacionar com temas que vocês já viram, mas expandir, tá bom? E lembra lá da ideia do teorema, dos matemáticos, o que é que eles fazem. Então a gente vai apresentar para vocês esse tema com a abordagem matemática, certo? Mas não significa que o que vocês já viram até agora não esteja correto. A gente só vai complementar. Até aqui tudo bem? Tudo bem, beleza. Ok. Então, vamos fazer algumas reflexões aqui. Imagine que você tem um céu coberto de nuvens cinzentas. Você olha assim para o céu, pode ser que nesse momento aí esteja desse jeito. Olha para o céu, tudo cheio de nuvem. O que a maioria das pessoas vai concluir vendo esse céu desse jeito? Que vem tempestade. Que vem chuva. Que vai chover. Não é isso? Por que a gente conclui isso? Por conta das nossas experiências anteriores. Porque na maioria das vezes em que o céu ficou assim, choveu. Imaginando assim que a gente não tenha conhecimentos de ciclo da água e tal. Imagine que uma pessoa sem um conhecimento formal do ciclo hidrológico, por exemplo, se ela observar durante um certo tempo que isso vai acontecer, ela vai concluir, poxa, se o céu está nublado, possivelmente vai vir chuva. Isso é muito claro. Outra situação aqui. Se você tem um jogo de futebol e um pênalti for marcado, na opinião de vocês, considerando que você tenha um bom batedor, tá? Porque cabe algumas interpretações. Vocês acham que vai ser mais fácil fazer o gol ou não fazer o gol quando for o pênalti? Campeão de futebol, mas meio a meio. Para quem joga futebol, se você está muito próximo do gol, em geral, é mais fácil ou mais difícil de acertar o gol? Mais fácil. Acho que é fácil. É mais fácil, tirando a pressão e tal. Vamos simplificar a situação. É mais fácil. Por quê? Porque, segundo situações anteriores, a gente conclui que, na maioria dos casos, quando você tem um jogador que bate o pênalti, em geral, termina em gol. Ou seja, pelas observações, a gente consegue concluir que possivelmente uma coisa vai acontecer, mesmo que a gente não seja certo, mas a gente tem uma sensação forte de que determinada coisa irá acontecer. E se vocês se recordarem, nem sempre que o céu está nublado, vai chover exatamente naquele momento que a gente espera, né? Então, vem aí uma pergunta. Será que é possível a gente encontrar a possibilidade de algo ocorrer sem a gente ter vivido, assim, experiências anteriores, mas no sentido de, mesmo que você não seja uma pessoa de dentro daquele assunto, será que a gente consegue informações matematicamente que nos ajudem a estudar aquela situação? E a resposta é que sim. Isso deu origem a
teoria das probabilidades. Você pode perguntar, professora, mas existe mais de uma? Existem vários ramos que, de acordo com o interesse ou com aquilo que você pretende fazer, você pode se aprofundar mais ou não. Então, eu vou trazer aqui para vocês os princípios da probabilidade, o que é uma probabilidade, como calcular essa probabilidade em algumas situações específicas, para que vocês tenham noção do princípio. E, naturalmente, vocês vão perceber que existe relação entre esse conceito e o conceito de contagem que a gente viu anteriormente. Então, como foi que surgiu essa história da probabilidade? Aí, por volta de 1654, nós tivemos um jogador, que o nome dele na verdade é um título, né? O Chevalier de Méret, um francês, que ele jogava. Ele era rico, né, da nobreza, jogava, e ele tinha muitas dúvidas, porque assim, quem joga vive com uma incerteza muito grande. E para ele queria garantias de que, com o mínimo de perda possível, ele ganhasse a maior quantia possível. E nessa época, essas pessoas da nobreza, elas se comunicavam com cientistas. E o Chevalier de Méret, ele, em 1654, ele entrou em contato com um matemático chamado Blaise Pascal. E, com esse contato, ele queria que o Blaise Pascal o ajudasse a encontrar respostas. Na verdade, ele foi ao encontro de Blaise Pascal, tentando ver se o Pascal sabia de alguma maneira de obter resultados melhores sem perder tanto dinheiro. E aí, existe um problema que é exemplificado, que está no livro de vocês. Toda essa aula aqui está sendo baseada no livro de vocês, tá? No primeiro capítulo do livro de vocês. Okay. E aqui eu coloquei um dos questionamentos que aparece no livro, que ele propôs para o Blaise Pascal. Se você tem um jogo de dados entre dois adversários, e que esse jogo chega ao fim quando um dos jogadores vence 3 partidas. Eu vou jogar com o Jefferson. A gente tem um jogo de dados, vai ganhar quando o primeiro jogador vencer 3 vezes, segundo as regras que a gente determinar. Aí ele perguntou assim, e se esse jogo for interrompido antes do final? De que maneira cada um dos jogadores deve ser indenizado? Então, ele começou a fazer perguntas, questionamentos, que fugiam um pouco do universo do jogo em si. E aí ele perguntou ao Blaise Pascal, como matemático, perguntou assim, com o interesse de se beneficiar. E aí o que foi que aconteceu? O Blaise Pascal, ele conversou com um outro matemático muito proeminente, chamado Pierre de Fermat. E nessa conversa, obviamente, o Blaise Pascal, com objetivos científicos, eles começaram a perceber que não existia teoria na época que explicasse ou que desse respostas para questionamentos como o Chevalier de Méret fez. Então, com essas discussões, surgiu a chamada teoria das probabilidades. Como assim? Eles precisaram definir uma série de conceitos para poder verificar se determinados resultados realmente aconteciam. Deu para entender mais ou menos? Até agora? Sim. Deu para ter uma noção. Pronto. O nosso objetivo aqui não é entrar no que eles fizeram naquela época. Mas aqui eu só estou introduzindo de onde foi que surgiu e quem foram os responsáveis, os primeiros. E também coloquei como curiosidade aqui no slide, se você clicar nesse áudiozinho, você vai ouvir como é que se fala o nome deles em francês. Porque tem um sotaque, né? Pronto, o Chevalier de Méret.
Aí se você ouvir aqui, ó, se clicar lá, você vai ouvir como é que se pronuncia esse nome, tá? Beleza. E aí, feito isso, a gente vai começar a trazer aqui coisas que eles definiram, mas numa abordagem atual, tá bom? Mas tudo surgiu com eles. Então, vamos imaginar o seguinte, que você queira saber o horário em que o ônibus vai passar em determinado ponto, se vai ter chuva em determinada região, as possibilidades de um candidato ganhar a eleição. Então, essas informações, elas exemplificam como seria bom a gente conseguir, assim, mensurar respostas sobre coisas que nós não temos certeza. Então, o grande ganho da teoria da probabilidade é que se tornou possível a gente ter bons chutes sobre coisas que acontecem, que podem acontecer, na verdade, mas que a gente não tem uma certeza. E a gente vai falar também como a gente representa numericamente a certeza ou a incerteza, entendeu? Então, problemas como esses, que hoje são recorrentes e que a gente já tem estimativas muito bem feitas, surgiram, né? Foram resolvidas, aliás, por conta da probabilidade. Então, se você todos os dias pega um ônibus em um ponto de ônibus e você observa que em vários dias o ônibus passou às 15h20, amanhã você vai ter uma forte intuição de que por volta daquele horário o ônibus também vai passar lá no ponto. Então, a gente consegue medir essa chance daquilo acontecer. Tá bom? E aí, ó, a teoria das probabilidades, ela faz a medição da possibilidade de um experimento gerar um determinado resultado. Por exemplo, a possibilidade de um candidato ganhar a eleição. Então, nós temos ferramentas que nos ajudam a expressar essa informação, tá? Esse tema tem a ver um pouco com estatística, que vai ser o tema do próximo, do outro bimestre. Eu acredito que a gente vai ficar em probabilidade, talvez o segundo bimestre inteiro, mas tem relações, tá bom? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um sorteio de supermercado. E aí vai ser sorteado uma moto. Alguém aqui, por acaso, já ganhou em sorteio de supermercado? Será que alguém aqui já ganhou? O Yuri disse que já ganhou. Uma massinha de chocolate, uma cestinha. Aqueles balaios de São João. Aqueles sorteios que tem, né? Adoro comida. Então, imagine que você vai ter um sorteio de moto. De uma moto. E aí você imagina duas pessoas. A Marta, que ela colocou 6 cupons lá na urna. E o Pedro, que depositou 4 cupons para essa moto, sorteio dessa moto. E aí, no dia de sorteio, eles pegaram todos os cupons, colocaram numa pilha e descobriram que existiam 1000 cupons ali naquelas urnas, naquela pilha. A gente não vai entrar aqui em como eles descobriram que foram 1000 cupons. Tem como descobrir essa aproximação? Tem, com um meio muito legal, mas não é o objetivo da nossa aula. E aí, imagine que um funcionário vai lá sortear esse cupom. Então, a gente pode medir a chance de cada um ganhar a moto. Existe essa possibilidade. Como é que a gente faz? A gente diz que a chance da Marta ganhar a moto deixa eu colocar aqui, de 6 em 1000. Ou, melhor dizendo, 6 sobre 1000. A gente representa por uma fração, onde esse número de baixo seria o total de cupons, e aqui seriam os cupons da Marta, 6 em 1000. Já o Pedro,
Já o Pedro, ele teria uma chance de 4 em 1000. E aí eu queria perguntar para vocês, pela observação aqui das frações, vocês acham que quem é que vai ter mais chance? Só olhando para essas frações. A Marta. A Marta. Marta. Então a gente consegue já observar mais ou menos pela situação quem teria mais chance. Então a gente vai abordar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais essa informação. Então a gente diz que as frações são probabilidades, porque este sorteio a gente diz que é um experimento aleatório, ou seja, a gente imagina que não seja algo tendencioso. A pessoa lá vai simplesmente pegar o montante, vai jogar para cima, ou vai usar uma máquina, e vai ser aleatório. Então, a gente diz que 6 sobre 1000 e 4 sobre 1000 são as probabilidades da Marta e do Pedro ganharem. Certo? Até aqui eu acredito que não seja novidade para vocês essas informações, mas é importante frisar algumas definições que eu coloquei aqui. Experimento aleatório e probabilidade. E aqui eu trouxe algumas situações que são muito comuns em probleminhas que a gente vê no ensino médio, para aprendermos os princípios do estudo da probabilidade. Quando um experimento depende completamente do acaso, a gente diz que ele é um experimento aleatório. Por exemplo, se eu quiser lançar uma moeda ou mais, pega a moeda, joga para cima e espera cair. Lançar um dado ou mais de um dado, sortear um bilhete numerado de 1 a 10.000, ou sortear bolas numeradas com um algarismo em cada uma. Então, esses casos aqui, ideais, a gente chama de experimentos aleatórios. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui situações que a gente chama de situações clássicas. Só vai dar tempo de eu entrar aqui no caso das moedas. Mas, imagine que você tenha uma moeda de R$1. Então, quando lança essa moeda, a gente tem 2 resultados possíveis, que seria a cara e a coroa. A gente sempre vai representar a cara pela letra C e a coroa pela letra K. Até aqui tudo bem? Ok, eu vi isso no livro. Ótimo, excelente. Então, a gente diz, a gente vai representar esses 2 resultados possíveis como elementos de um conjunto, que eu vou dizer já já como é o nome desse conjunto. Eu vou dizer que um conjunto que eu vou chamar de E possui esses 2 resultados, cara e coroa. Eu não vou escrever o nome, cara ou coroa, mas eu vou escrever essas letras iniciais representando os 2 resultados possíveis. O que a gente pode observar? Como esse conjunto que eu chamei de E tem 2 resultados possíveis, a gente pode dizer que o número de elementos de E é igual a 2, porque existem 2 resultados possíveis. Até aqui, ok? Acho que até aqui tudo bem. Ok. Estou fazendo bem devagar isso aqui, porque quando chegar lá no final, que a gente estiver manipulando muitas coisas, pode ser que vocês precisem voltar, talvez, nesses slides. Então, estou deixando bem explicado. Então, uma coisa também que é muito importante da gente saber é quando você tem um resultado específico. Imagine que eu tenho um resultado cara, jogou a moeda, deu cara. A gente vai formar um conjunto só com esse resultado. Eu vou chamar esse conjunto A, por exemplo, e chamá-lo de C. Aliás, eu vou chamá-lo de A e o elemento vai ser a letrinha C, que vai ser o resultado cara. Esse subconjunto do conjunto E só tem o resultado cara. E quantos elementos o conjunto A tem? Quantos elementos ele tem, gente? O elemento 1.
ele só tem um elemento, que é o cara. Ele só tem esse resultado. O C aqui está expressando um resultado, que é o resultado cara. Então, a gente diz que o número de elementos desse subconjunto é 1. Mais para frente, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Um outro exemplo muito comum é o exemplo dos dados. Se eu quiser lançar um dado, eu tenho 6 resultados possíveis. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, em um dado comum. Cada resultado vai ser o número de pontos de uma das faces do dado. Eu sei que existem dados de outras maneiras, mas aqui a gente vai simplificar um pouquinho mais. Então, a gente diz que o meu conjunto de resultados possíveis é formado pelo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O número de elementos desse conjunto é 6, porque eu tenho 6 resultados possíveis. Agora, se eu quiser lançar 2 dados, quais são os resultados possíveis? Para a gente encerrar a nossa aula. 12. 12. Na verdade, quando a gente acrescenta um dado, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Imagine que o seu primeiro dado deu como resultado, no caso meu vermelho, deu como resultado o número 1, certo? Certo. Quais serão todos os resultados do dado laranja que vão ter o número 1 vermelho? Eu posso ter um vermelho, um laranja, um vermelho, 2 laranja, um vermelho, 3 laranja, até o 6. Eu posso ter o número 1 no vermelho e todos os 6 números no laranja. Ou seja, se eu fizer isso para todos os números, eu terei 36 resultados possíveis. Se eu tiver, se cair o número 1 vermelho e o número 1 laranja, um outro resultado, se cair um vermelho e o 2 laranja, todas as possibilidades possíveis são essas aí. Vou deixar vocês processando um pouquinho. E uma coisa que é muito importante que vocês percebam é o seguinte, que se o primeiro número for 1 no dado vermelho e o segundo número for 2 no dado laranja, isso vai ser diferente de cair o número 2 no dado vermelho e o número 1 no dado laranja. Serão resultados diferentes. Se o número 1 for no vermelho e o 2 no laranja, e o resultado de cair o 2 no vermelho e 1 no laranja. São resultados diferentes, porque os meus dados são coloridos. E nós temos aqui a ordem que afeta o resultado. Tá bom? Ok. Eu vou precisar encerrar a aula. Aquele início que eu falei, ele era muito importante, por isso que eu precisei utilizar aquele tempinho, mas eu não vou continuar, já são 5h40. Todos os outros slides estão lá no slide que eu preparei, e vocês poderão fazer a leitura. Na segunda-feira nós vamos continuar esse assunto e vocês podem fazer a leitura e já começar a estudar, quem puder e quiser, pelo capítulo 1 desse livro aqui, que é o capítulo de probabilidade. Tá bom? Então, Ok, professora. acredito que até aqui vocês estão acompanhando e lembrem-se da pergunta inicial. Por que é tão difícil ganhar na Mega Sena? O estudo da probabilidade vai nos ajudar a entender por que é tão difícil. Então, nessa reflexão de vocês, vão tentando unir as informações para ver se vocês conseguem achar uma resposta para essa pergunta. Tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou ficar aguardando a frequência com as anotações que vocês fizeram. Eu sei que já está tarde, mas tenta não deixar para amanhã, né? Tentar enviar ainda hoje.
e a gente vai se falando, tá bom? Ok, professora. Vou deixar a frequência lá no grupo também. Tchauzinho, vou interromper a gravação.